A Divina Comédia, Dante Alighieri, Canto 8. Eu devo explicar, continuando, que muito antes de chegarmos perto de seus alicerces, nossos olhos já avistavam o cume da torre, pois lá no alto podíamos ver duas chamas, e à distância na escuridão do rio outra luz respondia, tão distante que quase não conseguíamos ver. E voltando-me para o mar de todo conhecimento, eu perguntei: Mestre, o que significa isso? E o que são esses lumes e quem os acendeu? Ele respondeu: Acima das águas impuras você já saberá o que se aproxima, e o que a névoa do pântano esconde. E como a flecha que é lançada pelo arco, impelida pelo ar em rápido voo, eu vi surgir um pequeno barquinho. Pela água lodosa deslizando em nossa direção, sua única tripulação era um barqueiro solitário, que gritava: Então você chegou, espírito culpado? Ó Flégias, Flégias, está gritando à toa. Desta vez, disse meu senhor. Tal grito é inútil, deve apenas nos atravessar pela água lamacenta. E como alguém traído que sofre internamente quando o engano forjado sobre si é descoberto, assim era a ira que Flégias mal podia conter. Meu guia entrou antes de mim no barco e me fez tomar meu lugar ao lado dele. Quando eu entrei, o barco pareceu pesado. Assim que meu guia e eu embarcamos, aquela proa antiga começou a cortar a água mais fundo do que habitualmente costumava. E enquanto deslizávamos pela vala morta, alguém surgiu na minha frente coberto de lama e disse: Quem é você que chegou antes do tempo? E eu respondi: Eu venho, mas logo vou embora. Mas e você, alma desditosa, como te chamam? Ele disse: Eu sou apenas aquele que chora. Respondi a ele: Mesmo em lágrimas e miséria, alma maldita, espero que não se desvaneça, pois eu te reconheço, por mais imundo que esteja. Então ele estendeu as mãos em direção ao barco, mas meu cauteloso mestre o empurrou, dizendo: Vá ficar com os outros cães. Depois o mestre me abraçou ternamente e beijou meu rosto e disse: Ó pobre alma, bendita seja aquela que te carregou no ventre. No mundo ele exibia grande arrogância, sua memória não tem nenhum ato de valor e, portanto, sua sombra se enfurece aqui. Quantos lá em cima se julgam grandes e reis, mas aqui chafurdam como porcos na lama, deixando para trás as memórias de seus crimes. E eu disse: Ó mestre, estou muito ansioso para vê-lo bem mergulhado nesta maré imunda antes de atravessarmos por fim o lago. E ele respondeu: Antes de chegarmos à outra margem, o seu desejo será prontamente atendido, pois ele bem merece ser satisfeito. Logo em seguida, de forma muito violenta, o povo lamacento se abateu sobre ele, e ainda louvo e bendigo a Deus por isso. Oba, vamos pegar Filippo Argenti, este foi o grito. E então aquele espírito florentino arrogante começou a se morder e se rasgar de raiva. Nós o deixamos, pois não merecia mais atenção. Mas uma lamentação soou em meus ouvidos, e então eu comecei a procurar o que era. E o bom mestre me disse: Daqui a pouco, meu filho, chegaremos à cidade que leva o nome de Dite, com seus habitantes e cidadãos cruéis. E eu disse: Mestre, eu já consigo ver claramente as mesquitas que brilham dentro do vale, tão carmesins como se fossem recém-saídas do fogo. E ele me disse: A chama da danação eterna arde sobre elas, e por isso elas brilham forte, como você pode ver nesta parte baixa do inferno. Nós finalmente chegamos ao fosso profundo, que envolve toda aquela cidade desconsolada. As muralhas ao redor pareciam de ferro forjado. Não sem antes percorrer um grande circuito, chegamos ao local onde o barqueiro estridente gritou para nós: Saiam agora! Eis a entrada! Mais de 1000 almas que do céu foram lançadas, eu vi acima dos portões e furiosas elas exigiam:
Quem é este que, sem ter provado a morte, tem passagem livre através da região dos mortos? E meu sábio mestre fez-lhes um sinal de que ele tinha algo a dizer secretamente. Então eles disfarçaram um pouco seu grande desdém e disseram: venha sozinho e deixe-o para trás, pois ele foi imprudente ao entrar neste reino. Deixe-o retornar sozinho em sua louca jornada. Se ele conseguir e você que o guiou por essas terras danadas até aqui, vai ficar conosco. Imagine, leitor, como eu fiquei cheio de medo. Ouvindo as palavras desta maldita ameaça, já perdendo as esperanças e temendo não voltar. Amado guia que por mais de 7 vezes restaurou minha confiança e me salvou dos terríveis perigos que encontrei em meu curso, não me abandone assim, sem esperança. E se nos for negado ir mais além, sem demora, vamos juntos recuar daqui. O mestre que me conduziu até ali então respondeu: não tema, ninguém pode impedir nossos passos, pois por alguém muito grande isto foi concedido. Espere-me aqui e deixe seu espírito cansado ser confortado e alimentado com boa esperança. Não deixarei você para trás neste mundo inferior. Assim ele seguiu, e assim fiquei abandonado por meu doce pai. E permaneci em dúvida, com sim e não, disputando dentro da minha cabeça. Eu não conseguia ouvir o que conversavam, mas ele não tinha falado muito com eles quando todos correram para dentro novamente. E então os nossos inimigos fecharam os portões na cara do meu senhor e ele ficou do lado de fora. Então ele voltou até mim com passos lentos. Seus olhos se voltavam para o chão e seu semblante caiu enquanto ele exclamava com suspiros: vejam só, quem se atreve a me negar a cidade da dor? E então ele me disse: embora eu esteja muito irado, não tema, pois ainda vencerei esta prova. E todo aquele que tentar bloquear nosso caminho, essa arrogância deles não é nada nova. Eles já se portaram assim diante da porta secreta, que permanece destrancada desde então. O lugar onde você leu a escritura das trevas. A esta hora já deve estar descendo até nós sozinho, passando por todos os círculos. Alguém que nos dará permissão e abrirá a entrada. Oi, tudo bem? Hoje, então, vamos comentar este círculo impressionante da Divina Comédia, o oitavo círculo, o oitavo canto, que é o começo aí das peripécias de Dante e Virgílio pelo sexto círculo. Esse sexto círculo, então, vai percorrer aqui os cantos 8 a 9. Vamos ficar girando com o Dante e o Virgílio por este círculo da Divina Comédia, que é o círculo dos hereges. Aqui eu já coloquei, no sexto círculo, o círculo dos hereges, o Dante e o Virgílio. Nós temos aqui uma outra travessia, pelo um outro rio, o rio Estige. Nós já vimos o rio Aqueronte, com o barqueiro Caronte, e aqui o rio Estige, que conduz ao sexto círculo, e a cidade chamada Dite, pelo barqueiro Flejas. É o barqueiro Flejas, um personagem mitológico, quem conduzirá as almas para a cidade da danação eterna. Então daqui nós ficaremos com o Dante e o Virgílio passando por esse sexto círculo, eles tentando entrar aqui no canto oitavo, entrar nesse círculo, entrar nesta cidade, e depois vamos ficar até o canto 9. Nós temos a continuação do canto sétimo, que termina desta maneira. Por fim chegamos ao pé de uma alta torre. É o final do canto 7. Dante e Virgílio avistam a cidade chamada Dite. Antes devem atravessar então o Estige. E o texto de hoje, do canto 8, começa: eu devo explicar, continuando, que muito antes de chegarmos perto de seus alicerces, nossos olhos já avistaram o cume da torre. Então ele enxerga aqui a torre da cidade. É a palavra torre que faz então a ligação entre o canto 7 e o 8. O relato do quinto círculo, nós vimos no
canto 7, 2 círculos, o círculo quarto e o círculo quinto. Eles não conversaram com pecadores e agora eles foram tentar entrar aí no círculo sexto. Vai ter um contratempo aqui com os guardiães da cidade chamada Dite. Aqui então nós temos eles chegando na muralha desta cidade. E lá do alto eles podiam ver duas chamas à distância na escuridão do rio. E o Virgílio e o Dante pergunta, né, o que é aquilo? As chamas então indicam um número de passageiros que devem ser transportados através do rio Estige, que é um dos rios infernais. Nós já vimos o Aqueronte, agora o Estige. É um sinal para o barqueiro e é atendido por uma luz pendurada nas ameias da cidade de Dite. Então ele vê aquela luz e deve atravessar os barqueiros. E a distância na escuridão da luz do rio, outra luz respondia, tão distante que quase não conseguimos ver. Daí o Dante volta para Virgílio, ele chama Virgílio o mar de todo conhecimento. Mestre, o que significa isso, né? E o que são esses lumes e quem os acendeu? Aí o Virgílio responde: acima das águas impuras você já saberá o que se aproxima e o que a névoa do pântano esconde. E aí nós temos o primeiro momento, que é esse barqueiro Flejas chegando. Ele vê as duas lâmpadas, né, uma que é acendida ali perto da cidade e a outra que é a do barqueiro, que ele traz. Então, Dante diz: e como a flecha que é lançada pelo arco, impelida pelo ar em rápido voo, eu vi surgir um pequeno barquinho. Então, esses rios infernais são sempre atravessados por barqueiros específicos. Aqui nós temos o Gustavo Doré, o barqueiro Flejas, atravessando pelo rio Estige, o Dante e o Virgílio. Eles vão ser atacados por um florentino negro. Mais para frente, aqui no canto, nós vamos ter essa situação. Esse barqueiro Flejas, né, quem é ele? Flejas é o barqueiro, então, que atravessa, e deve atravessar, os dois poetas por este rio infernal. Então ele passa aqui como Caronte, lá pelo rio Aqueronte, pelo rio Estige. Então são dois elementos importantes: o Flejas e o próprio rio. Flejas é aquele que queimou, quem é ele? Né? Ele queimou, na mitologia, o templo de Apolo em Delfos. Era um templo importante onde as pessoas iam procurar o deus Apolo. O Flejas fez isso, e em vingança, né? Ele fez isso em vingança por Apolo ter violado a sua filha. O Flejas queima o templo de Apolo em Delfos. Aí ele é condenado lá para o terceiro círculo, para o sexto círculo, para ficar atravessando as pessoas para a cidade de Dite. Então nós temos aí esse barqueiro, né, condenado a fazer sempre essa travessia. E o rio Estige é o rio infernal dedicado à ninfa Estige. Essa ninfa era filha de Tétis. Ela ajudou Zeus na guerra chamada Titanomaquia, que está lá em Hesíodo. E nessa guerra dos deuses contra os titãs, ela ajudou Zeus, a Estige, e foi recompensada com uma fonte de águas mágicas que desaguavam no Tártaro. Então, o rio Estige é a própria ninfa. O Zeus deu essa fonte de água para ela. Uma promessa feita a este rio é a mais sagrada que existe, não pode ser quebrada. Fazer uma promessa ao rio Estige. Aqui eu colori as águas de vermelho, né, a mesma cena do Gustavo Doré, mostrando Flejas atravessando os dois poetas. Então eles enxergam esta luzinha e vindo na direção deles, e de repente veem o pequeno barquinho. Dante continua: pela água lodosa deslizando em nossa direção, sua única tripulação era um barqueiro solitário que gritava: então você chegou, espírito culpado. Então esse Flejas já chega como Caronte gritando. Virgílio repreende os personagens, vai repreender também Flejas. Flejas, Flejas, que está gritando à toa desta vez. Tal grito é inútil, deve apenas nos atravessar pela água lamacenta. Levar os poetas então para a cidade.
mais uma comparação da ira de Flégias com alguém traído. Olha que interessante, né? E como alguém traído que sofre internamente, quando o engano forjado sobre si é descoberto, é a pessoa que sofreu uma traição, assim era a ira que Flégias mal podia conter. Então ele fica irado, né, por causa desta repreensão do Dante, do Virgílio, desculpa, né, do Virgílio. Porque Virgílio conhece todos os personagens aqui, né, mitológicos, vamos dizer assim, que estão aqui nesses círculos. Então ele repreende, ele tem poder para isso, né. Meu guia entrou antes de mim no barco, a prudência de Virgílio, e me fez tomar um lugar ao lado dele. Quando eu entrei, o barco pareceu pesado, né, porque Dante está vivo, Virgílio é apenas uma sombra. Assim que meu guia e eu embarcamos, aquela proa antiga começou a cortar a água mais fundo do que habitualmente costumava. Então eles vão começar a atravessar e a barca está um pouco mais fundo, por causa que o Virgílio tem, que o Dante tem carne e osso, né? Segundo momento, então, nós temos o diálogo com a alma desesperada de um homem chamado Filippo Argente. Esse Filipe Argente era um cavalheiro florentino aparentado com a família dos Adimari e era contemporâneo de Dante. Boccaccio, em seu comentário sobre a Divina Comédia, o descreve como um homem muito rico e tão ostentoso que certa vez ferrou seu cavalo com ferraduras de prata, daí o apelido Argente, prata, né? Prateado. Ele pôs ferraduras de prata no cavalo, diz o Boccaccio sobre ele. No Decameron, capítulo 8, verso 8, ele é apresentado como um agressor violento, dando uma bela surra em Biondello, que era amigo de Tiaco, lá do Círculo dos Gulosos, né? O comilão do canto sexto. Supõe-se que Dante destina uma punição severa a Filipe Argenti no inferno por ser ele um guelfo negro, o guelfo do Partido dos Negros, e um dos maiores oponentes políticos do poeta. Então, aos poucos, nós vamos ter esse contratempo que ele vai tentar afundar a barca, né, com Dante. Aqui, olha, isso aqui mostra, né, o Dante de azul, Virgílio, coloquei de vermelho, e o Filipe Argenti aqui tentando puxar o Dante para as águas, né, para dentro das águas lodosas do Estige. E é muito interessante esse canto, né? Ele tem muito suspense. Vamos acompanhar o diálogo, né? E enquanto deslizávamos pela vala morta, alguém surgiu na minha frente, coberto de lama, e disse: "Quem é você que chegou antes do tempo?" Eu respondi: "Eu venho, mas logo vou embora." "Mas e você, alma desditosa, como te chamam?" Ele disse: "Eu sou apenas aquele que chora." Respondi a ele: "Mesmo em lágrimas e miséria, alma maldita, espero que não se desvaneça, pois eu te reconheço, por mais imundo que esteja." Então Dante reconhece um guelfo negro, né, que vai colocar esse personagem da sua época no inferno, né? É o Filipe Argenti. Então ele estendeu as mãos em direção ao barco, mas meu cauteloso mestre o empurrou, dizendo: "Vá ficar com os outros cães." E daí o Virgílio vai começar a falar sobre as honras que se perdem no inferno, né? Esse Filipe Argenti, que era riquíssimo, que fazia, aprontava em Firenze, agora está lá no meio da lama. E o mestre então faz um gesto de carinho a Dante, abraça-o ternamente, beija no rosto e diz: "Ó pobre alma, bendita seja aquela que te carregou no ventre." Está falando pro Dante, né? Aí ele começa a falar do Filipe Argenti. No mundo ele exibia grande arrogância. Sua memória não tem nenhum ato de valor e, portanto, sua sombra se enfurece aqui. Quantos lá em cima se julgam grandes e reis, mas aqui chafurdam como porcos na lama, deixando para trás as memórias de seus crimes. Então, no inferno, perdem-se os títulos de glória, né? Esse Filipe Argenti, que era tão importante, agora é como um porco aqui nesse rio Estige. Eu disse: "Mestre, estou muito ansioso para vê-lo bem mergulhado nesta maré imunda, antes de atravessarmos por fim o lago." É a vingança de Dante, né? Ele quer ver o Filipe Argenti mergulhado mesmo nesta lama. E ele respondeu: "Antes de chegarmos à outra margem, perto da cidade, né, o seu desejo será prontamente atendido, pois ele bem merece ser satisfeito, né? O seu desejo de ver esse florentino, esse guelfo negro na lama.
Então, eles estão aqui na barca, né? Nós estamos atravessando com eles na barca. Logo em seguida, de forma muito violenta, o povo lamacento se abateu sobre ele, sobre o Filipe Argente, e ainda louvo e bendigo a Deus por isso. Oba, vamos pegar Filipe Argente! Esse foi o grito. E então aquele espírito florentino arrogante começou a se morder e se rasgar de raiva. É bem no finalzinho do diálogo que Dante, né, vai colocar o nome do Filipe Argente, né? Quando as outras almas o devoram, né? O cobre de lama, o levam, né, para o fundo do rio e satisfaz então o desejo de Dante, né, que aquele povo engoliu ele lá para dentro do rio, e o Dante bendiz a Deus por isso, né? É a vingança. Agora você está aqui na lama, Filipe Argente. E esse Filipe Argente começa a se rasgar com raiva, a se morder. Olha que interessante, né? Então aqui nós temos esse Filipe Argente voltando contra si mesmo, que era tão importante lá em Veneza, lá em Firenze, agora está aqui, né, jogado na lama. Aí vai começar então um outro momento, que seria o terceiro momento, né? Deixa eu colocar aqui, que é um momento importante. A cidade de Dite, eles vão chegar nesta cidade. Nós o deixamos, pois não merecia mais atenção. Mas uma lamentação soou em meus ouvidos, e então eu comecei a procurar o que era. E o bom mestre me disse: daqui a pouco, meu filho, chegaremos à cidade que leva o nome de Dite, com seus habitantes e cidadãos cruéis. Dite é um dos nomes de Lúcifer. Dite ou Diz, que é o deus das regiões infernais. Então ele é o rei do inferno. E Dite é um dos nomes dele, ele tem uma cidade infernal. Lá então tem habitantes terríveis, diz o Virgílio. E eu disse: mestre, eu já consigo ver claramente aqui da barca, né, as mesquitas que brilham dentro do vale. Então é interessante isso aqui, né? A cidade de Dite, ela compõe o sexto círculo, e como imediatamente aparece, ela é povoada por demônios e anjos caídos. Os pecadores punidos nela não são mencionados de forma alguma neste canto, no canto 8, e parece mais razoável que Dante tenha chamado de cidadãos, citadini, os demônios, não as sombras. Então eles são cidadãos, né, os citadinos, os demônios da cidade. Embora a cidade seja habitada pelos súditos de Dite, ele é encontrado como Lúcifer, bem no fundo do poço, lá no nono círculo. Então esse círculo sexto ele é como que uma divisão importante no inferno. Na cidade aqui estão os demônios súditos de Dite, que é o próprio Lúcifer, que está lá bem abaixo no nono círculo. Ele fica lá embaixo do inferno, né, guardando assim o seu reino. Por alguns críticos, todo o inferno inferior, a partir de Dite, tudo que está além deste ponto, é considerado a cidade de Dite. Para alguns críticos, né, seria uma grande cidade até lá ao fim. Mas é apenas o sexto círculo, se formos olhar de maneira crítica a obra, com seus túmulos, minaretes e mesquitas, que constitui a cidade. E é interessante aqui as mesquitas, que é a doutrina cristã, ou melhor, a doutrina dos infiéis muçulmanos, né, contra os cristãos. Infiéis à doutrina cristã, os muçulmanos. Por isso que o Dante vê várias mesquitas lá dentro da barca. No entanto, serve como baluartes para todo o inferno inferior. Então essa cidade de Dite, que está aqui no começo ou depois do rio Estige, ela inaugura o sexto círculo. Para muitos, o resto do inferno seria toda a cidade. Para outros, não. É apenas no sexto círculo que está a cidade como um alicerce para o restante da população, né? Até chegar no nono círculo, onde está o Lúcifer. E aí, quando o Dante fala, né? Eu já consigo ver claramente, mestre, as mesquitas, que são, né, templos aí dos muçulmanos, que brilham dentro do vale. São tão carmesins, essas mesquitas, como se fossem recém-saídas do fogo. Então é infidelidade ainda, estão lá os infiéis, olha que loucura, né? E ele me disse: a chama da danação eterna arde sobre elas, e por isso elas brilham forte, como você pode ver nesta parte baixa do inferno.
Então eles são danados, né? Estão fora da fé cristã. Os muçulmanos, então eles estão ali também. Nós finalmente chegamos ao fosso profundo, que envolve toda aquela cidade desconsolada. As muralhas ao redor pareciam de ferro forjado. Então Dante é muito descritivo, né? Ele vai nos conduzindo para esta região. Eu lembro quando eu li esse canto a primeira vez, fiquei impressionado, né, com essa cidade. Eles chegam aqui perto do fosso da cidade. Não sem antes percorrer um grande circuito, chegamos ao local onde o barqueiro estridente gritou para nós: "Saiam agora! Eis a entrada." Aí eles vão tentar entrar na cidade. Então esse canto é cheio de reviravoltas. Terceiro momento, né? Mais de 1000 almas que do céu foram lançadas, eu vi acima dos portões. E furiosas elas exigiam: "Quem é este que, sem ter provado a morte, tem passagem livre através da região dos mortos?" Então eles ficam danados quando eles veem Dante, né? Então os anjos caídos, o sábio Virgílio vai responder, né? Vai fazer-lhes um sinal de que ele tinha algo a dizer-lhes secretamente. Né? O Dante fica: meu Deus, está acontecendo, né? A ameaça dos demônios aqui, que não estão satisfeitos de ver Dante percorrendo os caminhos do inferno, quer que ele volte para trás. O poeta, então, é assolado aqui pelo terror e desespero de se perder para sempre. Então nós vamos encontrar aqui a questão da esperança de novo, né? O Virgílio fala para eles calmarem, que ele vai lá conversar com eles. Então eles disfarçaram um pouco seu grande desdém e disseram: "Venha sozinho e deixe-o para trás, pois ele foi imprudente ao entrar neste reino. Deixe-o retornar sozinho em sua louca jornada. Se ele conseguir, e você que o guiou por essas terras danadas até aqui vai ficar conosco. Vamos ver se ele consegue voltar daqui lá para o início do inferno. E você que resolveu trazê-lo aqui vai ficar conosco." Então os anjos são bem rebeldes, né? Foram rebeldes lá no céu e agora são aqui também no inferno. E aí nós temos, gente, algo que é tão interessante na Divina Comédia, que são diálogos com o leitor. O Auerbach, no livro, acho que Mimesis, vai trabalhar muito isso, né? As conversas de Dante com o leitor. Então aqui nós temos a primeira. "Imagine, leitor, como eu fiquei cheio de medo, ouvindo as palavras desta maldita ameaça, já perdendo as esperanças e temendo não voltar." Então ele fala com o leitor algumas vezes, isso é muito interessante, né? O Auerbach tem um estudo sobre isso, né? As falas de Dante ao leitor. Aqui nós temos o retorno do tema que está na abertura do inferno, lá no canto 3. "Lasciate ogni speranza voi che entrate." Lembra que lá o Virgílio e o Dante leem essas palavras terríveis, isso mesmo, né? Bem no começo, nos versos de 1 a 9, né? "Deixa a esperança vós que entrais aqui neste reino." Então eles retomam a isso, né? E o Dante também, já perdendo as esperanças e temendo não voltar. A esperança, então, vai ser um dos temas aqui. Olha que bonito, né? "Amado guia, que por mais de 7 vezes restaurou minha confiança." Interessante, né? Dá pra gente contar se foi 7 mesmo, né? "E me salvou dos terríveis perigos que encontrei em meu curso, não me abandone, assim sem esperança. E se nos for negado ir mais além, sem demora vamos juntos recuar daqui." Dante pensa, né, seriamente em retornar daqui para a selva oscura, né? Porque ele está com medo e ele fala para o Virgílio: "Vamos voltar. Né? Se não tem esperança, não me abandone aqui sem esperança." O mestre que me conduziu até ali então respondeu: "Não tema, ninguém pode impedir nossos passos, pois por alguém, A maiúsculo, né, Deus, muito grande, isto foi concedido. Espere-me aqui e deixe seu espírito cansado ser confortado e alimentado com boa esperança." A esperança, de novo, né, foi guardada lá na caixa de Pandora. É um momento de tensão e reviravolta dentro do inferno, né? Virgílio deve demonstrar sabedoria e convencimento para com os demônios aqui, né? Ele tem que ir lá conversar com eles. O Dante tem que ficar ali na beira da cidade, né, nas portas da cidade, esperando esta conversa. "Não deixarei você para trás neste mundo inferior. Tenha boa esperança." É um tema muito bonito nesse canto. Achei esse canto fantástico. É cheio de coisas interessantes aqui, né?
reviravoltas, a travessia de novo, né, nesse barco aí para entrar na cidade de Dite, a oposição desses anjos caídos, a conversa de Virgílio com os anjos, a rebeldia dos anjos, o medo de Dante, a questão da esperança, tudo aparece aqui, né? Deixe seu espírito cansado ser confortado e alimentado com boa esperança. Nossa, muito lindo isso. Assim ele seguiu e assim fiquei abandonado por meu doce pai. E permaneci em dúvida, com sim e não disputando dentro da minha cabeça. Sim e não, né? Os demônios disseram que Virgílio ia ficar. Você vai ficar aqui, esse cara, essa alma viva e volte para a terra, né? Mas ele prometeu a Dante que não abandonaria. Então, por um lado, Dante fica, mas será sim ou não? Né? Um confronto na cabeça dele. Virgílio falou para eu esperá-lo com boa esperança aqui. E os demônios falaram que ele vai ficar. Então, o sim ou não é dentro da cabeça de Dante. Né? Olha que interessante, né? Um medo. E o leitor também. Se você está lendo a primeira vez, não sabe se ele vai sair dessa situação. Eu não conseguia ouvir o que conversavam. Mas ele não tinha falado muito com eles quando todos correram para dentro novamente. Correram para dentro da cidade e trancaram o portão. A conversa a sós com esses demônios, com esses anjos caídos lá do céu, né? Eles foram da rebelião contra o arcanjo Miguel, rebelião do Lúcifer, né? Eles estavam ali guardando a cidade, foram jogados nessa cidade. Essa conversa ela é decisiva para a continuação ou não da travessia do poeta pelo inferno. E aí nós temos a rebeldia desses anjos. Eles correm para dentro da cidade, trancam o portão. E então os nossos inimigos fecharam os portões na cara do meu Senhor. É até engraçado isso, né? Ele ficou do lado de fora, sem graça lá, né? Bateram o portão na cara dele. E então ele voltou até mim com passos lentos. Muito interessante. Dá um certo desconsolo no Virgílio. Seus olhos se voltavam para o chão e seu semblante caiu. Triste, né? Enquanto exclamava com suspiros: vejam só, quem se atreve a me negar a cidade da dor? O que eles estão achando, né? O incidente mostra que os anjos caídos ainda são rebeldes. E ao mesmo tempo foi concedido de maneira hábil para marcar uma pausa antes que Dante entre no inferno inferior. Eles vão ficar aqui, do canto 8 ao 9, circulando pelo sexto círculo. É meio redundante isso, eles vão ficar encontrando pessoas aqui nesse sexto círculo, embora não saibam quem está dentro da cidade, né, tentando prosseguir a viagem. E então ele me disse: embora eu esteja muito irado, não tema, pois ainda vencerei esta prova, e todo aquele que tentar bloquear nosso caminho. Eu vou vencer essa prova. Para aqueles que tentarem bloquear nossa viagem, né? Essa arrogância deles não é nada nova. Eles já se portaram assim diante da porta secreta. Qual que é a porta secreta? Né? Aquela, de novo, lá do canto 3, onde estão as palavras que marcam a entrada no inferno. Né? No portão do inferno, por ocasião da descida de Cristo ao limbo. Então, aqui essa porta secreta. Cristo abriu essa porta, né, quando ele desceu. Quando ele passa pelo limbo para resgatar as pessoas. E aqui, então, o Virgílio está dizendo, essa arrogância deles não é nada nova. Eles já se portaram assim diante da porta secreta, onde está Lasciate ogni speranza voi que entrate, deixai toda esperança vós que entrais, que permanece destrancada desde então. Então Jesus já passou por lá uma vez e deixou destrancada. E aí vem a conclusão, né? O lugar onde você leu a escritura das trevas, lá no portão do inferno, a esta hora já deve estar descendo até nós sozinho, Jesus, porque eles estão na Semana Santa de 1300. Então Jesus está passando de novo, simbolicamente, pelo inferno, libertando então as almas do limbo. Passando por todos os círculos, ele vai passar por aqui. Alguém, A maiúsculo, que nos dará permissão e abrirá a entrada. Então é interessante que eles passam da narrativa para o que está acontecendo atualmente no texto, né, que é a Semana Santa. Então Jesus está passando pelos reinos infernais. Ele já passou uma vez e agora ele está passando nesta Semana Santa de 1300. E abrirá a entrada na cidade, para a cidade de Dite,
para os poetas passarem, como ele abriu lá a entrada para passarem para o limbo. Esta foi a noite em que, tendo rompido os laços da morte, Cristo ascendeu vitorioso do inferno. Então ele já passou e ele passa em cada Semana Santa, libertando novamente, né? Uma coisa simbólica que Virgílio está dizendo. Ele está vindo por aí sozinho, glorioso, vencedor da morte, ele vai abrir para nós as portas do inferno. Lembrando que Cristo não é mencionado, né? Ele fala sempre alguém, todo-poderoso. É um canto magistral, cheio de nuances, diálogos, suspense, medo e coragem. A cidade de Dite forma o sexto círculo, porém nela, né, como nós vimos, os pecadores não são mencionados. Eles vão andar por ali e vão descobrir outras almas. Nós vimos Filipe Argente, mas dentro da cidade não sabemos ainda quem está lá. O final deixa em suspense se as portas da cidade serão abertas ou não para os poetas. Tem essa outra gravura do Gustavo Doré, onde os poetas estão atravessando com o barqueiro Flejas e a cidade lá no fundo, pegando fogo, né? Os poetas atravessam o rio Estige e chegam às muralhas da cidade de Dite. É um embate com os demônios aí, os anjos caídos, né? O Dante tem que ir lá conversar com eles para ver se vão conseguir penetrar nessa cidade ou não, e eles mandam a porta na cara dos poetas aí. É um canto maravilhoso, né? Um canto espetacular da Divina Comédia, Inferno, Dante Alighieri. Um abraço, até mais.